Olá, pessoal, tudo tranquilo? Tema de hoje, então, crimes contra a dignidade sexual. Chamo a atenção já de início, que é o aspecto mais importante, que a OAB mais cobra de vocês, que a partir da Lei 13.718 de 2018, efetivamente, todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada, ou seja, foi revogado o parágrafo único do artigo 225 do Código Penal. Então, liguem-se nisso, todos os crimes, mesmo que praticados contra não vulneráveis, são de ação penal pública incondicionada, até porque não são mais crimes contra os costumes, mas crimes contra a dignidade sexual, o que de certa forma interessa a todos e por isso então a ação penal passou a ser pública incondicionada. Bom, após isso, nós temos o artigo 213, que, claro, há bastante tempo revogou o artigo 214, porque as antigas figuras que eram separadas em dois artigos, 213 e 214, ou seja, respectivamente, o estupro e o atentado violento ao pudor, ok? Eles acabaram sendo unificados no mesmo tipo penal, qual seja o delito de estupro no artigo 213 do Código Penal, que engloba, então, exatamente a cópula vagínica e também o ato libidinoso diverso, portanto, um sexo oral, sexo anal, e lembrando que se trata de um tipo misto alternativo. O que é que significa isso? Que a prática de mais de uma conduta na mesma, enfim, no mesmo contexto temporal e contra a mesma vítima, simplesmente vai acarretar a prática de crime único, claro, devendo a pluralidade de condutas ser considerada no artigo 59 do Código Penal para a devida exasperação da pena base. É como ocorre no crime do artigo 33 da Lei de Drogas, que são 18 verbos nucleares. Ora, se forem praticadas várias condutas, mas desde que no mesmo contexto temporal, o crime é único, mas a pena base deve ser exasperada, ok? Chama atenção ainda de que o estupro, em todas as suas figuras, todas, é sempre crime hediondo, ok? Bom, ainda com a Lei 13.718, que entrou em vigor no dia 25 de setembro de 2018, uma terça-feira, ela fez revogar o antigo artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, lembram? A inoportunação ofensiva ao pudor e, revogando esta contravenção penal, fez nascer o crime do artigo 215-A, a importunação sexual, ok? E, na verdade, claro, de um lado isso recrudesceu, isso piorou a situação do réu, porque, na verdade, ele agora não responde mais por uma contravenção penal, responde por um crime de médio potencial ofensivo, por quê? Porque a pena mínima é de 1 ano e, portanto, cabível a figura da suspensão condicional do processo, ok? Então, isso é bastante importante. Agora, de outro lado também, muitas vezes, quando se tinha uma vítima vulnerável, ninguém iria tipificar a conduta, claro, né, digamos um beijo lascivo, algo do gênero, numa contravenção. Logo, tipificavam no estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, que, aliás, tem uma pena altíssima. E isso, agora, com a reforma, fez com que, bom, se de um lado, para a vítima não vulnerável, a situação fosse, digamos, né, mais punível para o seu agressor, de outro lado, tornou mais branda e muito mais, porque as penas são incomparáveis, certo? Quando se trata de vítima vulnerável. Por quê? Porque aí, dependendo do que foi praticado, se não foi efetivamente o estupro, aí, mesmo quando contra vulnerável, muitos julgadores, inclusive o STJ, têm aplicado o crime do artigo 215-A, ou seja, com uma pena efetivamente menor do que a pena do estupro de vulnerável, certo? Bom, chama atenção ainda e é bastante importante, isso tem caído bastante em prova, certo? Aliás, são vários dispositivos que nós temos. Imaginem assim para vocês lembrarem, tá? É um gênero do tipo você exibir para Deus e o mundo, para toda a torcida do Flamengo, certo? Algo que é da sua intimidade.
Lembram quando aconteceu aquela questão com a Carolina Dickmann, que vazaram vídeos, enfim, que ela estava nua na internet? Aí, pois é, criaram o artigo 154 e letras, porque quando não cabe, o legislador coloca as letras. E aí, né, há uma punição exatamente porque houve uma divulgação, por óbvio, não autorizada de imagens sexuais com conotação sexual dessa atriz. E o artigo 218, letra C, de Canadá, ele então, que foi criado, foi introduzido na legislação pátria por meio dessa lei 13.718, ele prevê aquilo que se chama, e é conhecidíssimo no mundo inteiro, a pornografia revanche, a pornografia vingança. É aquela relação que, por exemplo, namorado e namorado, né, tem ali de boa, daqui a pouco brigam, mas um dia o cara resolveu filmar a relação sexual deles e acaba, enfim, trocando, né? Acaba fazendo divulgar, acaba fazendo andar essas imagens, e aí nós temos a chamada, então, pornografia revanche. Então, tenham muito cuidado com isso, porque é algo absolutamente importante, certo? Todas essas inovações são importantes porque nós temos sempre na FGV uma coisa certa: tudo que é novo, eles perguntam. Então, concluindo, o que nós temos que saber aqui, basicamente? Principalmente, vai cair a natureza jurídica da ação penal. Antes tinha uma divisão, né? Se não se tratasse de vulnerável, era pública condicionada à representação. Desde 2018, para qualquer vítima, vulnerável ou não, a ação penal é pública incondicionada. Bom, a revogação da contravenção do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, a inoportunação ofensiva ao pudor, substituída pelo artigo 215-A e a chamada pornografia revanche, ok? Isso, então, em relação, galera, aos crimes contra a dignidade sexual, ok? Um beijo grande e até a próxima.